Salve, Você salve lembra galera, agora, desde já te na peço que se abertura do inscreva no programa, você canal, falou deixe alguma seu coisa do like Corinthians com e acesse o Libertadores. sino de Por que que o notificações Corinthians para que não, você receba não vai? O todas que que as você falou notícias do mesmo? Parece O Mengão. que, tudo que o Santos Vamos improviso, tem né, que o nessa. cara? Corinthians. Foi improviso. O que o Santos tem que o Corinthians não tem? Quando o assunto é Libertadores, é simples. Ó, Sério? Pera aí, você tá falando que o camisa, Corinthians não tem caminho. Mas o Corinthians foi campeão da Libertadores já, ô Sormani? uma vez só. Ô, William, sabe qual é a diferença do Corinthians com o São Ah, Caetano? É que o Corinthians, os dois fizeram uma pera final aí, de pera aí. Libertadores. O Corinthians Calma, venceu, o São Sormani. Caetano Ah, Calma aí. perdeu. Essa é a diferença. que isso? Não, O não. assunto é Libertadores, Pelo o amor de Corinthians não Deus. tem camisa. Não adianta. Não adianta. O Flamengo também não tem camisa em Libertadores. Está tentando comprar uma. Está tentando comprar. Isso daqui não se compra. Isso se adquire. Pô, Com mas tem muito um ano, talento, Sormani, com muito Flamengo. trabalho. Entendeu? Palmeiras tem camisa para Libertadores. Ganhou duas. Chegou já em 5 finais. Corinthians e Flamengo, principalmente o Corinthians não tem camisa de Libertadores, gente. Isso é fato. Eu não estou aqui para fazer média com o torcedor. O Corinthians na Libertadores sempre foi um fiasco. Sempre foi, à exceção de 2012. O Flamengo, em 61 anos de competição, chegou em 2 finais. É muito pouco, gente. Para a grandeza desses dois times. O Corinthians só fez uma final. Olha a grandeza do Corinthians. Eu estou elogiando o Corinthians aqui, gente. Olha a grandeza do Corinthians. Mas o Corinthians parece que é um time que se contenta, primeiro ele se contentava em ser um time de bairro. Depois ele passou a ser um time regional. A partir da década de 1990, ele se tornou um time nacional. Em 2012 ganhou uma Libertadores e um Mundial. Mas precisa continuar ganhando, gente. Ganhar uma vez só não adianta nada. Então, o futebol brasileiro, em termos de Libertadores, a melhor coisa que tem é o Corinthians não jogar a competição. Porque ou ele cai na fase inicial da Libertadores, ou ele faz fiasco. E o Flamengo é a mesma coisa. O Flamengo, quando consegue passar da fase de grupos, normalmente ele não consegue, mas quando consegue passar, ele cai já na oitava. Então, volto a dizer, ó, camisa. Corinthians e Flamengo não tem camisa quando o assunto é Libertadores. Não tem. Como é que o Flamengo me pede uma vaga pro Racing, gente? Tenha santa paciência. Nós vimos os jogos. A gente acompanha o Racing pelo Campeonato Argentino. Um time débil, fraquíssimo, um futebol primitivo de Libertadores. Eliminou o Flamengo. Por quê? Porque o Racing tem camisa para Libertadores, o Flamengo não tem. O Corinthians não tem camisa. Tá aí, tá disputando uma vaga para Libertadores. O que aconteceu? Perdeu para um Santos completamente desfigurado. Mas peraí, Sormani. Peraí, o Racing ganhou uma Libertadores uma vez na vida, você vem dizer que ele tem camisa? Quer dizer, então aquela uma vez do Racing vale e a uma vez do Corinthians não vale, e as 2 vezes do Flamengo não vale? Eu acho que isso tudo é muito... Você me pegou. Isso aí é tudo muito sazonal. É, e só isso aí fez é uma tudo final muito também, sazonal. só uma. Não é sazonal nada. O Santos foi bi com o Pelé. No Racing eu me enganei. O Santos foi bi... No Racing eu achei que estava falando do Estudiantes. Eu me confundi. O Santos foi bi... O Santos foi bi com o Pelé, ficou 20 anos sem jogar Libertadores. O Palmeiras tem 2 títulos, ficou décadas sem jogar Libertadores. O São Paulo, que é o grande papão da América, o brasileiro papão da América, chegou a ficar 10 anos sem jogar Libertadores. Então acho que tudo isso... Quando joga, ganha. Essa questão da Libertadores... Quando joga, ganha. Não, tudo bem, isso é relativo, daqui a pouco alguém monta... Isso aqui não é Uruguai, que vocês têm só o Penharol e o Nacional. Aqui você tem que dividir esse bolo. Mas eu acho que essa nem é a questão. A questão não é essa. A questão é a falta de administração. A questão é que ontem foi uma gota d'água no copo corintiano. Eu acho que tem muito... O buraco é muito mais embaixo. Não é só a questão da Libertadores. É a questão que você tocou, a questão administrativa, e aí depende do ponto de vista que a gente enxerga também, porque você pode enxergar que o Corinthians é um clube que sempre superou seus desafios. Nasceu na várzea, foi desafiado a jogar o futebol oficial, foi lá e fez isso. Depois de uma época diziam que não era campeão paulista, depois de 20 anos conquistou. Depois, na época em que se valorizou a coisa nacional, o Corinthians foi lá e ganhou. Depois, na época em que se
valorizou a conquista internacional, o Corinthians também foi lá e ganhou. Depende de onde você vem dessa... A mão que você pega nessa via é um outro jeito de enxergar. É um outro jeito de enxergar. Você discorda o quê? Você discorda que o Corinthians ganhou? Você discorda que eu... Mas essa questão do nacional é muito mais recente do que se pensa. O novo campeonato brasileiro existe desde 1971. O Corinthians demorou 20 anos para ganhar um campeonato. Tudo bem. Tudo bem? E o Botafogo ganhou um. E o Cruzeiro demorou mais e é um grande clube. O Grêmio demorou 10 e é um grande clube. É assim. Estou comparando. Sazonal isso aí. Times muito fortes. Times não é sazonal nada. O Boca, por exemplo, até os anos 2000... Como não é sazonal nada? Se fosse sazonal nada, o Santos era campeão de tudo até hoje. Sim, não tem problema. Mas quando vai, ganha. Quando vai, chega em final. Quando vai, pode morrer numa semi. Cair 2 vezes na fase inicial da Libertadores. Perder pro Tolima e depois pro Guarani. O Independiente, que é o maior campeão da Libertadores, hoje não bota medo em ninguém. É sazonal. Tem momentos da vida que as coisas acontecem. Mas quando chega numa final, como na Sul-Americana contra o Flamengo, ele ganha. Quando o Corinthians eventualmente, se o Corinthians chegar numa outra final, hão de lembrar a vitória contra o Boca, coisa que nenhum brasileiro fez. Quando o Flamengo chegar em uma final, hão de lembrar a vitória contra o River, hão de lembrar o time de Zico. Eu acho que o buraco é mais embaixo, não é a questão de uma competição, é a questão da má gerência, que você já tocou no assunto, e a questão de objetivo de vida mesmo, de não ser um coadjuvante. E esse não é um problema só do Corinthians, é um problema do Vasco, é um problema do Cruzeiro, hoje, é um problema do Botafogo, que sequer chegou a ter essa... Má gerência é um problema do Santos também, Zé Alti. Má gerência é um problema do Santos. Agora, sabe o que o Santos tem e o Corinthians não tem? Garotada boa de bola. Ou pelo menos coragem de dar a camisa para essa garotada. Isso é uma coisa de cara... Tem muita torcida, o Santos tem camisa. O Corinthians tem uma torcida maravilhosa. O Flamengo também tem. O Santos tem camisa, coisa que eles não têm. Mas só com camisa não se vive, não. Olha o Botafogo aí, olha o Cruzeiro. Olha o buraco que eles estão metidos. Botafogo tem camisa, gente. Botafogo está vivendo um outro momento. Na década de 60. Nunca chegou numa final de Libertadores. Pelo amor de Deus, Fluminense não ganhou nada. Se o Botafogo não tem camisa... Ô, senhor Mani, esse conceito de Libertadores aí é um neoconceito. Não, o assunto é Libertadores. Isso daí é dos anos 90 para cá. Agora, se o Botafogo não tem camisa, pelo amor de Deus. Gente, pelo amor de Deus, não vamos fazer média com ninguém aqui. O Botafogo viveu uma grande época. Não é questão de média. O Botafogo era o time do Garrincha, do Newton Santos, era a base da seleção de 62. Sim, eu não preciso te dizer o que é o Botafogo. Mas o Botafogo hoje eu não tenho culpa. Não pode dizer que não tem camisa. Eu não tenho culpa. Quem não tem camisa é o meu time aqui do Ipiranga, aqui do bairro. O Botafogo é um dos 12 grandes do Brasil. Celso, pelo amor de Deus, para com Prova isso. De que não basta a camisa. Para com isso. Prova de que não basta, não. Para você. Você dizer que o Botafogo não... falar de história Você dizer que o Botafogo não tem camisa? Calma aí, ó. A Dani falou uma coisa importante aí, hein? A Dani acabou de falar uma coisa importante. História ou temporada? Só um segundinho, Facinho. Quando você fala camisa, você está falando do quê? Quando você fala de camisa, você está falando de história ou de temporada? Não, estou falando de título. O que é que te remete esse termo? Títulos importantes. Você falou camisa, eu estou usando uma palavra sua. Você falou camisa. Ter camisa ou não ter camisa. Sim, eu estou falando de... Quando eu falo camisa, eu falo título. Sim. Deixa eu colocar a Dani na parada aí, o Facinca na sequência para os dois entrarem também. Vamos lá, Dani. Não, porque eu acho que assim, a gente tem que definir aqui o que é história e o que é a temporada, porque se a gente fala de história, o Botafogo tem história sim, e não sei se tão grande, mas se equivale, pelo menos no Rio de Janeiro, que é de onde eu venho, e com o conhecimento de quem nasceu depois dessas gerações, com a do Santos pelas revelações, pelo tanto que se doou à seleção brasileira. Isso é história, isso é uma coisa. A temporada do Botafogo realmente
Não é essa, são várias, uma questão de administração. Agora, o que define a camisa? É só o título? Eu não acho que seja só título. Eu acho que tem muita coisa para a gente definir camisa. Eu acho que entra torcida, entra título com toda certeza, mas entra também peso de participação em competições. Eu discordo veementemente de quando alguém fala assim, não vai brigar para ganhar o título, então nem tem que ir para Libertadores. É claro que tem. É claro que tem, porque pode, como o Santos nessa temporada, surpreender. Porque o Santos, quando chegou nessa Libertadores, ninguém dizia que ia chegar na final da Libertadores, porque era um momento totalmente endividado. Não, claro que tem. Não estou discutindo que o Santos não tem camisa. Só acho que a gente tem que usar os mesmos critérios para dizer quem tem e quem não tem camisa. Entendeu? O que é o critério de quem tem camisa? Eu estou usando. Deixa eu só levantar. Se o Corinthians chega na Libertadores com esse time que o Santos estava, caía na fase inicial. O Santos chegou na final. Essa é a diferença. Se a gente tivesse discutindo isso antes do Robinho dar aquelas pedaladas, naquela fase desgraçada que o Santos passou, você ia falar que o Santos não tinha camisa? Mas deu, não deu? Deu. Você ia falar que o Santos não tinha camisa? Então, mas você ia? Pedalada? Eu não ia. Depois, eu não ia. É o seguinte, não. Depois do Pelé... Uma semana antes da pedalada. O Santos se resume à fase do Pelé. Já teve o Robinho, já teve Neymar. Não camisa, é verdade, é outra besteira falar que se resume ao Pelé. Torcida grande. Camisa vai e volta. É muito importante. Camisa vai e volta. E vai, exatamente. Camisa vai e volta. Você não ganha. Vai e volta. momento que você não ganha. Não dá pra ganhar. Estamos concordando. Mas não é para pagar tudo. Mas nunca ganhar não pode. Tem que ganhar também. Ganhar uma vez só. Em algum momento ganha. Em algum momento ganha. Uma vez só. O Palmeiras não ficou 20 anos para... O Palmeiras também tinha uma só. E o Palmeiras, na minha concepção, é o time brasileiro com mais continuidade na Libertadores. O Palmeiras tem 5 finais, gente. Da segunda Libertadores. Sim. Quanto mais, pera um pouquinho. mais chance você tem de ganhar. O Penharol, né? Aí, me lembro. Sormani e o Zelt, pera aí que o Facinca quer falar também. Deixa eu colocar o Facinca na parada, porque 12:30 ele nem entrou ainda. Vamos lá, vem Facinca, vem aqui. Por exemplo, nessa de não tem time, não participa, aí eu fico com a Dani. Eu acho que quanto mais você está na Libertadores e menos você troca o elenco, mais você acostuma esse elenco a aprender a jogar a competição. Alguns de uma forma mais rápida, outros de uma forma mais tardia, como foi o Palmeiras. Apurado André Sanches. Não. Libertadores 2012, não disputava a Libertadores, fazia um tempão. Não, disputou em 11 e 10. Não, vinha disputando desde 10, 11, 12. 10, 11. Em 13. 10 ele perdeu o Flamengo, 11 ele caiu no Tolima, 12 ele foi vinha campeão. Disputando Libertadores.